Bom dia, Ivan! Bom, depois desse bom dia animado, a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre como é que a pandemia afetou a procura e o consumo por delivery. Começando pela nossa agenda, onde a gente primeiro vai falar da nossa contextualização, em seguida dos dados tabulados, dos cruzamentos, onde envolve quanti-quanti, o quali-quali e o quanti-quali, e, por fim, as cenas pós-créditos. Começando pela nossa contextualização, eu vou pedir uma licencinha para ler o slide. Então, com a pandemia do coronavírus, a população teve que seguir as ordens do isolamento social para evitar a disseminação da doença. Assim, à medida que os meses foram passando, foi necessário pensar em novas formas de se entreter dentro de casa. Em um cenário pré-pandêmico, era costume sair para almoçar e jantar em diversos restaurantes da cidade, pela diversidade da comida e pelo próprio entretenimento também. E agora, como é que a pandemia afetou a procura e o consumo por delivery? Com o isolamento social, além dos indivíduos não conseguirem mais sair de suas casas, elas precisam buscar novos meios de aproveitar as comidas que gostavam antes, e é um desafio principalmente para aqueles que não tinham costume de cozinhar. Dessa forma, o intuito da nossa análise é justamente observar quais foram os caminhos tomados por esses indivíduos durante a pandemia. Bom, então essa é a tabulação das respostas que a gente conseguiu com o nosso formulário. A gente conseguiu 199 respostas e agora eu vou mostrar para vocês alguns gráficos que a gente conseguiu a partir dessas respostas. Bom, então o primeiro gráfico é em relação ao gênero das pessoas que responderam ao nosso formulário. Então, 61% responderam que eram do gênero feminino, 36% do gênero masculino e 3% preferiu não dizer. Essa foi uma resposta muito legal que a gente quis mostrar para vocês, que a gente também vai usar um pouquinho mais para frente. E bom, a gente também perguntou quantas vezes na semana você pede delivery. E com ali quase 30% das respostas responderam uma vez na semana e um pouco mais de 25% 2 vezes na semana. Dando sequência nas perguntas realizadas no nosso Forms, perguntamos quantas vezes na semana você come comida feita em sua própria casa. Quase 30% dos nossos entrevistados falaram que comem 5 vezes por semana em sua própria casa, seguido logo de 7 vezes por semana, com quase 30% também, um pouco mais que 25%. Indica o quê? Que majoritariamente as pessoas costumam comer comidas feitas em sua própria casa. É um dado importante, mais pra frente você vai entender, com certeza, mas enfim. Seguindo, perguntamos também, antes da pandemia, quantas vezes por semana você ia a restaurantes? 1 vez por semana e 3 vezes por semana ficaram empatados, entre aspas, né, com 25%, seguido de 2 vezes por semana também com quase 25%. Outro dado importante que a gente achou na nossa pesquisa, que mais pra frente também, quando a gente for fazer nossa análise, você vai entender. Dá sequência na apresentação, bora! Então, analisando a idade dos nossos entrevistados, a gente concluiu que a maior parte deles, cerca de 35%, tem 19 anos. Aproximadamente 15% tem 18 e por volta de 10% tem 20 anos. O que a gente pode concluir disso é que mais de 60% dos nossos entrevistados têm de 18 a 20 anos, o que leva a concluir que o nosso estudo gira em torno do consumo de delivery entre a população mais jovem. Então, outra pergunta que a gente também fez foi quantas vezes por semana você pedia delivery de comida antes da pandemia? O que a gente pôde analisar é que cerca de 45% dos respondentes tinham o hábito de pedir apenas uma vez por semana. Outros respondentes, cerca de 25%, não tinham esse hábito. O que leva a gente a concluir que antes da pandemia, as pessoas não tinham o hábito frequente de pedir delivery de comida. Bom, agora trazendo rapidinho aqui uma pesquisa que pautou muito da nossa curiosidade sobre o fenômeno de consumo de delivery, temos essa matéria diretamente do site da Terra, que comprovou que esse crescimento se deu muito por conta do distanciamento social que estamos vivendo agora por conta da pandemia. E para compreender ainda mais o que estava por trás desse crescimento, vamos falar um pouco sobre os cruzamentos que fizemos. Bom, então pegamos nossas variáveis, qualitativas e quantitativas, e realizamos 3 tipos de cruzamentos diferentes. Um quali-quali, um quanti-quanti e um quali-quanti, os quais vamos descrever melhor para frente. Agora, falando um pouco sobre o nosso quali-quali, pegamos 2 variáveis quantitativas que tínhamos, que era quantos dias da semana você ia em restaurantes antes da pandemia e quanto você pede delivery nesse momento atual por dia da semana, e transformamos essas variáveis em variáveis qualitativas com o intuito de ver se havia alguma relação com essa frequência de frequentar restaurantes com a frequência de pedir delivery hoje, já que levamos em consideração que nesse momento pandêmico temos uma maior dificuldade em irmos a restaurantes. Com isso, chegamos às seguintes conclusões. Em relação às pessoas que quase não iam a restaurantes,
nós vimos que elas são as que quase nunca pedem delivery e que pedem de vez em quando. Em relação às que iam de vez em quando a restaurantes, elas são as mesmas pessoas que pedem de vez em quando. E as pessoas, em relação às pessoas que quase sempre iam aos restaurantes, eles ficaram bem distribuídos entre quase nunca pede, pede de vez em quando ou quase sempre pede. Dessa forma, a gente percebeu que havia uma diferença de comportamento entre esses fenômenos. Eles não são interligados, eles não são iguais. Bom, e como chegamos nessa conclusão? Chegamos nessa conclusão através das nossas análises, onde calculamos o valor P do nosso cruzamento, o qual deu muito abaixo do nível de significância, que é 15%, pois ele deu um valor de 0,18%. Dessa forma, nossa hipótese nula não foi válida, a qual se tratava aqui. Na população, pessoas que antes da pandemia iam com frequência a restaurantes, atualmente pedem delivery com frequência. Bom, para o nosso cruzamento quanti-quanti, a gente cruzou as variáveis consumo de delivery antes da pandemia e consumo de delivery depois da pandemia, que é atualmente. A gente construiu essas variáveis por pedidos por semana. Então, por exemplo, o quanto de delivery você consumia antes da pandemia por dias por semana e o quanto de delivery você consome hoje em dias por semana. Aqui está o nosso gráfico de dispersão, com a nossa linha de tendência, a nossa equação do gráfico, e o nosso coeficiente de determinação, que é o mais conhecido também como poder explicativo, que é o R², deu em 0,285. Isso significa que 28,75% do consumo de delivery durante a pandemia é explicado pelo consumo de delivery que já havia antes da pandemia. Ou seja, existem outras variáveis que podem explicar melhor essa conclusão. Aí a gente calculou a covariância, que deu 0,75, e a nossa correlação, que deu 0,5. E observa-se aí pela correlação e covariância que a relação é moderada, quase fraca, linear e crescente. Ela é quase fraca porque a correlação ela varia de 0 a 1. Então, ela sendo 0,5, percebe-se que ela não é muito forte. Ela ainda é moderada, mas ela é quase fraca. A conclusão dessa história toda é que existe uma certa relação entre o consumo de delivery durante a pandemia e o consumo de delivery antes da pandemia. Porém, essa relação é fraca, ou seja, o hábito de consumo durante a pandemia não pode ser explicado totalmente pelo hábito de consumo que já existia antes da pandemia. Passando aqui para o nosso cruzamento quali-quanti, a gente cruzou costume de pedir delivery com costume de comer comida feita em casa. Calculamos as médias. E claro, as variáveis também foram construídas por dias por semana, como eu expliquei anteriormente. Aqui a gente calculou as médias e vimos que a média é que as pessoas pedem delivery 2 vezes por semana, enquanto as pessoas comem comida feita em casa 5 vezes por semana. E aí, aqui está nosso box plot, nosso gráfico, e já dá para perceber que quase não tem relação alguma, né? Não estão nem encostando um gráfico uma variável na outra, então dá para perceber pelo gráfico já que a relação não está muito boa. Mas aí a gente criou nossa hipótese nula, que é pessoas que têm o costume de pedir delivery também têm o costume de comer comida feita em casa. E a hipótese alternativa, que é justamente o oposto. Pessoas que têm o costume de pedir delivery não possuem o mesmo costume de comer comida feita em casa. Aqui na nossa estatística de teste, nós usamos o teste T, justamente porque as variáveis elas estão pareadas. Então, nosso teste T, o valor P deu 0,000000014%. É um número bem grande. Sabendo que o nível de significância é 5%, dá para perceber que, né, temos evidências fortes aí contra a hipótese nula. Então, a hipótese nula foi desconsiderada. Concluindo aí que pessoas que têm o costume de pedir delivery não possuem o mesmo costume de comer comida feita em casa. Então é isso, muito obrigada. Essa foi a nossa análise, nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada, Ivan, pelo semestre. E a gente espera que a gente possa encontrar na SPM. Até a próxima. Tchau! Tchau! Eu tô chorando! E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Então, eu fiquei encarregado aqui de fazer as cenas pós-créditos para vocês, que é basicamente explicar o que a gente fez de errado e o que a gente poderia fazer de novo, fazer melhor, para o trabalho ficar muito mais dinâmico. E, por favor, escutem isso com muita atenção, porque vai facilitar demais a vida de vocês. Porque final de semestre não é massa ficar enrolado com nenhum trabalho, então vocês querem que tudo flua muito bem.
Uma coisa que aconteceu é que, tipo, a gente fez um formulário antes desse resultado final, um formulário que já existia, o primeiro no caso. As questões não estavam muito bem elaboradas. O erro crucial foi que a gente fez pergunta que não tinha dado quantitativo para a gente coletar. Depois a gente também fez algumas perguntas desnecessárias que não tinham muito a ver com a resposta da formulação da história que a gente queria contar. A pergunta principal do nosso trabalho acabou não sendo respondida porque essas perguntas não tinham muita lógica, não tinha muito contexto para estar lá. Um erro que a gente fez também, que foi um erro de atenção, e vocês têm que tomar bastante atenção, é que a gente excluiu o grupo de 29 anos, por exemplo. Na hora de pegar os dados, a gente pegou tipo 25 a 28 e 30 a 35 e simplesmente esqueceu de 29. Então, atenção. E a gente tinha que ter analisado os cruzamentos que a gente vai fazer, quanti-quanti, quanti-quali, quali-quali, antes de fazer o formulário, porque aí tem uma base melhor para você saber quais perguntas vocês querem que sejam respondidas, entendeu? Aí, um problema que está relacionado com o primeiro formulário, que foi pro segundo, no caso, é que focando nisso de ter feito muita pergunta desnecessária, a gente acabou fazendo só as perguntas que queriam responder a hipótese que a gente formulou. E isso foi um problema pra gente, porque a gente poderia ter feito mais pergunta para abranger mais possibilidades de contar uma história, entendeu? Por exemplo, a gente fez poucas perguntas no formulário que foi o oficial e a gente poderia ter feito mais, porque às vezes tinha alguma informação que poderia complementar ou até contar com outra visão, mas como a gente não tinha feito, ficou por isso mesmo. É isso, bom semestre para vocês, eu não sei quando o Ivan vai mostrar, mas façam tudo certinho que vai dar tudo certo. Abraço. Agora travou real. Ah, não! Eu odeio. Otávio, vai! Bem a... Mano, vamos. Vai. Então esse foi nosso Mano, eu odeio vocês, velho. Take 4. Fim da primeira parte. Rafa, vou recomeçar a gravação, tá? Eu gosto de dar seus perfeitos, tá? Bom, então... não gostei. 2, 3 e... 2, 3 e... 2, 3 e... 2, 3 e... Desculpa, vai ser rápido, agora vai. 1, 2, 3 e... Vamos lá, que delícia. Beleza. 1, 2, 3 e...